Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga, mentora de psicólogas e CEO da Clínica Entre Mentes, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o transtorno de personalidade borderline. Esse tema é muito pedido pelos meus pacientes, então eu resolvi vir aqui fazer 4 blocos para falar de uma forma mais aprofundada sobre essa temática que é tão complexa. Então a gente vai começar hoje falando sobre as disfunções cognitivas, e os próximos 3 blocos vão conter informações sobre as disfunções comportamentais, emocionais e interpessoais. Então fica aqui comigo. E a primeira distorção cognitiva que podemos avaliar dentro desse contexto são os pensamentos dicotômicos, que é aquele pensamento que traz muito preto no branco. Ou é isso ou é aquilo, não existe meio termo, 8 ou 80. Ou as coisas estão muito boas ou as coisas estão muito ruins. Essas pessoas tendem a ver as situações de uma forma muito extrema, sem conseguir perceber a complexidade que existem entre determinadas situações. Então elas tendem a ver aquela situação como se fosse somente aquilo e nada mais. O segundo ponto avaliado é a idealização, e nesse momento a gente vai conseguir perceber aqui que as pessoas que sofrem de border vão estar sempre endeusando outras pessoas, colocando elas num padrão de perfeição. E também a tendência à desvalorização, onde essas mesmas pessoas vão cair lá daquela posição de perfeitas para uma posição de maldosas, pessoas que estão fazendo de tudo para entregar o mal para elas. E algo importante aqui é que essa polarização extrema vai fazer com que relacionamentos interpessoais sejam extremamente conturbados, uma vez que essas pessoas tendem a sentir isso de uma forma muito rápida, de ir para muito bem para muito mal. O próximo ponto seria o pensamento catastrófico, onde essas pessoas que sofrem do transtorno vão imaginar sempre o pior lado possível de uma situação. Elas vão criar todo um cenário onde a probabilidade de acontecer algo muito ruim é extremamente grande. O pensamento rígido aparece com a dificuldade ou a incapacidade de ver as nuances das situações, sendo incapaz de conseguir perceber o todo de um relacionamento afetivo ou de outras relações interpessoais. E esse padrão de pensamento contribui muito para a instabilidade emocional do indivíduo. Já a dissociação cognitiva pode ser apresentada pela capacidade do indivíduo de se desconectar da sua própria experiência. É como se eles estivessem separados fisicamente do seu corpo. Eles não conseguem ter uma percepção real do que está acontecendo ali. A dissociação cognitiva pode ocorrer em momentos de estresse intenso, como por exemplo episódios de raiva extrema, ansiedade ou mesmo depressão. Muitas vezes o indivíduo consegue se enxergar de fora, como se ele estivesse assistindo mesmo aquela situação que está ocorrendo e não necessariamente participando daquelas ações. E esse fenômeno pode ser uma forma de autopreservação em resposta a essas emoções tão avassaladoras. Mas também pode ser uma estratégia de enfrentamento disfuncional, porque vai interferir diretamente na incapacidade que o indivíduo tem de conseguir controlar as suas emoções. Um ponto também que acontece com muita frequência é o pensamento suicida e autolesivo. E aqui a gente tem que ter uma consideração que quando a pessoa não consegue ter controle sobre si mesma, ela está sofrendo muito com aquilo. Ela não está conseguindo lidar com tudo que está acontecendo dentro dela e ao exterior, e ela começa a se mutilar, ter pensamentos extremamente ruins sobre si mesma e muitas vezes planejar na sua cabeça a melhor alternativa de acabar com a sua própria vida. E pode ser que após a crise, o sujeito muitas vezes nem se lembre de que estava pensando sobre aquilo. Pode sim acontecer um apagão devido ao alto grau de adrenalina no seu corpo. Essas pessoas, elas tendem também a enxergar e a interpretar as relações interpessoais como rejeição, mesmo que ela não tenha uma congruência para pensar sobre aquilo. Então, esse excesso de pensamento, que muitas vezes não são reais, vai fazer sim com que a pessoa muitas vezes age de forma impulsiva, entregando respostas emocionais extremamente intensas. Agora, pensando na identidade, essas pessoas que sofrem muito com o border, elas não conseguem se autoconhecer na sua totalidade. Elas não conseguem identificar quem elas são, o que elas querem para a vida delas e o que elas vão fazer para conseguir chegar naquele objetivo. Geralmente elas se comparam com pessoas da mesma idade e se culpam também por não conseguir se
portar daquela forma que outras pessoas da faculdade, do trabalho ou de outros ambientes se comportam. E esse conflito de identidade, que é totalmente interno do sujeito, vai fazer sim com que esses pensamentos acabem ruminando na sua cabeça e cada vez mais deixando eles hipersensíveis. Até porque quando a gente fala sobre cognições, a gente está falando sobre pensamentos, sobre formas de pensar, sobre como a pessoa em si acaba interpretando a situação e os seus pensamentos acerca daquela situação. E justamente por imaginar várias situações que muitas vezes não estão acontecendo, essas pessoas tendem a pensar de forma impulsiva, imaginar situações que não aconteceram, imaginar muitas vezes que algo vai vir a acontecer, imaginar sempre que é muito mais fácil o pior acontecer do que algo bom para a vida delas, e aí entra muito a questão da desvalorização, do desamor e de outras crenças que o sujeito acaba criando ao longo da sua vida. E por último, a gente tem aqui as dificuldades encontradas com as teorias da mente, porque é muito contraditório. Essas pessoas não gostam de ambiguidades, isso deixa com que ela fique extremamente ansiosa, muitas vezes depressiva, extremamente triste, querendo fazer alguma coisa para conseguir reverter aquela situação e acaba tendo por si só uma confusão mental muito grande por não conseguir entender o que está pensando. Então, essa falta de conseguir ter o controle sobre o que está pensando e principalmente como resolver esses pensamentos que estão tão caóticos na sua cabeça acaba gerando todo um desconforto para o indivíduo e muitas vezes para as pessoas que se relacionam ao redor dela. O que cabe a gente prestar bastante atenção é que essas desordens cognitivas vão acontecer de uma forma muito intensa. E pode ser sim que demore um tempo para que a gente consiga entender que isso não tem a ver somente com a personalidade da pessoa, mas também com o modo no qual ela está se relacionando, com o que ela está pensando e também com tudo que está deixando ela aflita de uma forma interna. É bem importante que a gente consiga primeiramente avaliar como que essa situação pode vir ocasionar problemas não somente para a pessoa que está sofrendo disso, mas também para as pessoas que rodeiam essa pessoa que está sofrendo do border. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre os comportamentos, então já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque esse bloco vai ser muito interessante, eu tenho certeza que vai poder te ajudar ou ajudar alguém que você gosta muito. Um beijo e até a próxima!